juntos aqui. Como foi dito aqui pelo Guilherme, o sentimento dele é o meu sentimento também de estar aqui com vocês, referências para nós, e eu estou me colocando aqui como muito mais novo do que vocês. E eu vou começar com a primeira pergunta para mostrar o nível do negócio aqui. A pergunta é simples. Somos calvinistas. A gente pode chamar arminiano de irmão. Olha a cara do... Respira. Não está funcionando. Tá funcionando. Alô? Tá. Gente, eu diria o seguinte. Se o arminiano, e isso vale para o calvinista também, se o arminiano não crer somente no Senhor Jesus como a base da sua justificação, ele não é meu irmão. Mas isso vale para qualquer calvinista também. Então, arminianos e calvinistas, não importa o rótulo, se a pessoa não crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e se não depositar a sua esperança de salvação na obra completa de Cristo Jesus, ele não vai ser salvo. E, portanto, como eu entendo que eu creio no Senhor Jesus, como a Bíblia diz, eu não posso considerá-lo meu irmão. Posso usar o exemplo, o meu testemunho de conversão. Quando eu me converti, ou melhor, quando o Senhor me converteu, eu era arminiano, eu amava o Senhor, eu criei no Senhor Jesus Cristo para a salvação e perdão dos meus pecados. E depois eu fui apresentado à fé reformada, me tornei reformado, mas não me tornei mais convertido após isso. Eu já era de fato salvo pela graça, crendo no Senhor Jesus Cristo. Então eu posso chamar aqueles que creem no Senhor como único caminho para Deus e único meio de salvação de meus irmãos, sim. Amém. Tenho plena convicção disso. Apesar de termos ali pontos que nós divergimos, e isso de fato existe, mas não são esses pontos a causa da salvação de alguém. Não são esses pontos que fazem ou desfazem alguém ser irmão em Cristo, e sim a fé no Senhor Jesus. Acho que está respondido, né? Acho que está respondido. Louvado seja Deus por isso e pela maravilhosa tolerância e por podermos caminhar juntos, mesmo com pensamentos diferentes. E é interessante, só cortando, interessante o Samuel, ele fez essa pergunta, porque está havendo agora um debate acalorado, que parece que aquele que não crê da forma que nós cremos, não pode ser chamado de irmão. Isso não é verdade. Não sei se o reverendo Weber está tendo acesso a essa... Isso, de certa forma, pode ser cruel e injusto com alguns irmãos. E sectário. E a gente tem que lembrar que uma das belezas do cristianismo ao longo da história é que existe uma catolicidade que faz com que nós tenhamos pontos de concordância com irmãos de nossos antepassados. Vou dar um exemplo. Quando um protestante reformado que gosta de falar da sua fé cita um Agostinho de Hipona, ele está endossando coisas de Agostinho que antecipam nossa fé, mas tem coisas que Agostinho defendeu que nós não compartilhamos. E, no entanto, ele é um dos personagens citados e apropriados como alguém que antecipou aspectos da nossa fé, principalmente aspectos da doutrina da salvação. Então nós fazemos isso ao longo da história. Nós nos conectamos com pessoas com as quais nós temos muito em comum, ou coisas significativas em comum, por causa da catolicidade, mas isso não significa que nós endossamos cada ponto que esses irmãos do passado defenderam. Não, só que eu estou vendo aqui 3 passapanistas. Passapanistas. Tá certo.
Liga aqui esse negócio. Obrigado. Agora ele quer ligado. Foi livramento isso aí, viu? Olha, é preciso dizer o seguinte, que às vezes uma pessoa crê, mas o sistema doutrinário em que ele se encontra é inconsistente. Então, para mim, o arminianismo é inconsistente. Não impede que um arminiano ele tenha a fé correta, mas teologicamente, doutrinariamente falando, o arminianismo como sistema ele é incoerente. Ele não explica as escrituras satisfatoriamente, como por exemplo o pensamento e o entendimento reformado. Deixa muitas lacunas, não bate. Mas isso não impede de que alguém dentro do arminianismo tenha fé verdadeira e salvadora em Cristo Jesus. Então, acho que é isso que Euder queria dizer, não era Euder? Agora, veja como é interessante. A gente não vai entrar no assunto aqui, evidentemente, mas aqui nós temos quem pensa... Nessa mesa aqui nós temos quem pensa diferente em termos de batismo, em termos de governo de igreja, e nós... louvamos a Deus e estamos juntos lutando pela fé evangélica. E tem outra diferença muito importante também, qual o lado certo da coxinha. Tem diferença aqui também. É verdade. Você tem um pastor? vídeo aí do Guilherme que ele adulterou a coxinha. Você soube disso, né? Só uma palhinha aqui, né? O pastor disse que tinha 3 presbiterianos aqui, um batista, é isso? Não. Isso foi antes Antes o Sola. Antes de Euder e depois Eu de Euder. estava falando do Sola. São 3 presbiterianos e Fernandinho é um batista. Então, foi ali. Mas aqui o negócio está mais misturado ainda. Pois o bicho é. aqui pega mais ainda. É só um testemunho também, assim como o pastor falou, né? Eu sou de uma seita chamada O Brasil para Cristo. Jamais poderia ter aqui nos Estados Unidos, né? Essa igreja é só restrita ao Brasil, né? E a minha igreja é uma igreja arminiana, né? Muito embora a minha igreja local seja uma igreja reformada. É uma incoerência nisso aí, uma contradição talvez, mas nos aceitam assim dentro da nossa denominação, né? E por muito tempo, né? Assim como o pastor Paulo Júnior, eu comungava dessa ideia e fui me metamorfoseando, vamos dizer assim, né? Inclusive o pastor Augusto tem influência nisso, né? A própria consciência cristã transitou, né? No início tinha uma pegada bem pentecostal, né? Hoje a pegada né? Inclusive nós somos taxados de consciência calvinista, né? Por aqueles que querem nos atacar lá no Brasil, né? Mas eu acredito que tem muitos irmãos nossos, né, que estão nessas igrejas e que creem que são pessoas salvas na pessoa de Jesus. Predestinação e justificação se entreligam? Essa foi uma pergunta que a gente recebeu. Se a predestinação e a justificação, se elas se conectam. Bem, ela se conecta algumas vezes, mas vamos falar de um texto famoso. Romanos 8 é querido de muita gente porque ele traça aquilo que foi chamado de corrente dourada, por um famoso puritano, William Perkins, Golden Chain, né? A Armilla Aurea, em latim. Por quê? Porque aquele trecho que fala de Romanos 8, 28 a 30, né, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, saber daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e aí começa a falar, e aos que de antemão conheceu, estes predestinou. Aí no finalzinho dessa frase toda, para serem conformes à imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, não fica só em predestinação. Começa, e aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Esse é um texto famoso que conecta o que Paulo já tinha falado, dos capítulos 3, 21 até o final do 5, com aquilo que ele vai explorar no 9, o que é muito bonito, né? Porque ele antecipa o que ele vai explorar no 9. Todo mundo sabe, estudando Romanos, que 9 é o capítulo que
desce goela abaixo de muita gente que, quando se depara com o texto, fala: meu Deus, isso aqui é Deus na sua soberania, fazendo do jeito dele, nada a ver com a gente. Pois Paulo introduz isso no final do 8. Então ele já está conectando nesse texto famoso predestinação e justificação. E por quê? Minha última palavrinha, reverendo Augusto, e os demais podem falar bem mais do que eu. Tem uma beleza que os comentaristas sempre reforçam acerca de Paulo ter usado os verbos todos no passado, porque ele quer dar esse senso de certeza, de convicção. Aqueles a quem o Senhor predestina na eternidade, ele vai operar a redenção até o final. Por isso que é de predestinação até glorificação. Então, meu pai tem uma frase que ele fala que é engraçada, porque não existe, né? Mas ele fala assim: Deus não só tem iniciativa, Deus tem acabativa. O que ele começa, ele termina. O que ele inicia, ele acaba. E aquele que começou a boa obra em vós, certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Romanos 8 é um texto famoso que conecta a justificação com predestinação. São os neologismos do Eber Pai. Isso, Eber Pai é craque nisso. É craque. O texto, até o próprio autor do texto, ele pergunta a injustiça da parte de Deus, ou seja, ele mesmo está com com aquilo que a gente também de vez em quando lida, né? Gente, as perguntas não estão numa ordem muito lógica, não. Então, quais são os dons espirituais listados na Bíblia e como nós devemos aprimorar os seus usos? O pastor Paulo falou aqui de um dom do rodopio, não é isso? Eu vou começar aqui, aí os reverendos aí, eles podem concluir. Quando se fala de dons, a ideia sempre vem dos dons revelacionais, como língua, profecia, visão. Então, a maioria da igreja, pelo menos eu de origem de igreja brasileira, entende dons do Espírito como isso. Aí quando vai dizer buscar com zelo os melhores dons, as pessoas têm a ideia que se elas não profetizarem, ter visões ou sinais miraculosos, elas não têm dom algum. Mas espera aí, a Bíblia tem pelo menos 4 ou 5 listas de dom. Dom de governo, dom de exercer misericórdia, o dom de mestre, de contribuição, de diaconia, que ninguém quer, mas é verdade, diaconia. Então a gente precisa entender que os dons não estão confinados apenas a esses dons revelacionais, que são muito ensinados pelo pentecostalismo, mas os dons estão para além disso. E no meu entendimento, eu creio nos dons, eu creio no batismo com o Espírito Santo, claro que eu creio nisso, diferente dos meus irmãos pentecostais, mas eu creio que os dons não se limitam a esses dons miraculosos, e nós entendemos que alguns deles foram limitados à era apostólica. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Deixa ligado, homem, deixa ligado. Tá bom. Já está soprando. Já está soprando. Foi falar de dom, olha aí, ó. Olha o reverendo revelando a identidade. Ó Senhor, dá-me o dom da paciência aqui do Paulo Júnior. Gente, essa questão dos dons, eu creio que ela parte de um entendimento errado de um dos atributos de Deus, que é a imutabilidade de Deus. Geralmente o argumento é esse: Deus é imutável e, portanto, ele sempre age da mesma forma. Se no passado ele deu dons de língua, revelação, de cura, esses dons devem estar presentes durante toda a história da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Geralmente essa é a passagem que é usada pelos continuistas, para dizer que todos os dons estão presentes. Mas, entretanto, uma lida na Bíblia vai revelar que Deus nem sempre agiu da mesma forma em todas as épocas. E nem sempre aquilo que ele fez no passado, ele repetiu. Por exemplo, a abertura do Mar Vermelho, tem alguém hoje que faz isso? Fazer pão cair do céu durante 40 anos, tem algum profeta que faz isso? Força extraordinária de Sansão, tem alguém com esse dom hoje? O poder dos apóstolos para fazer sinais e prodígios, levantar mortos,
fazer todo aquele tipo de coisa extraordinária. Existe alguém hoje com capacidade de fazer isso? Então o pessoal confunde a imutabilidade de Deus com a mesmice de Deus e querem que Deus seja sempre agindo da mesma forma. A verdade é que Deus não age da mesma forma em todas as épocas. Em determinados períodos, Ele concedeu determinados dons, levantou determinadas pessoas para determinadas tarefas. Lembrando que a revelação bíblica ela é um processo, ela cobre diversas etapas. Então, você não pode querer que Deus, hoje, haja exatamente da forma como Ele agiu 2000 anos atrás. Porque Deus se reserva, na sua soberania, o direito de agir como Ele quer em cada época. Então, a falta de fé não é nossa que acreditamos nisso, mas a falta de fé é desse pessoal que quer botar Deus na mesma caixinha, no mesmo molde, e não quer dar liberdade a Deus para agir como Ele deseja, diferente do que Ele agiu no passado. Então, para mim, esse problema do continuismo, essa discussão toda, parte de uma concepção e de um entendimento errado do que é a imutabilidade de Deus. E só completando, alguém que pode estar ouvindo vai dizer, e o texto que diz que Jesus declarou que virão outros que farão obras maiores que a dele, porque ele vai para o Pai. Então eles se baseiam neste texto para dizer que não só os dons, como todos aqueles milagres. Estaria Jesus falando dos sinais miraculosos? Porque senão nós temos que ter uma galera andando sobre as águas. Mas andando não, porque faria maior, deveria estar flutuando na água, né? Jesus estava falando sobre a expansão do reino, o alcance, a evangelização, as missões transculturais. E logo após isso, Pedro, no primeiro sermão, já fez algo que Jesus não fez. 3.000 almas se converteram através da sua pregação. Então, Jesus não estava dizendo de sinais miraculosos, mas do avanço do reino em todo o mundo gentílico. O pastor, você pode também pensar que, mesmo que se ele estivesse falando de sinais miraculosos, o mesmo Pedro, se fosse o caso, o mesmo Pedro fez algo que Jesus não fez, que ele botou o pessoal na calçada e apenas a sombra de Pedro passou e todos foram curados. E as pessoas normalmente tinham que tocar nas vestes de Jesus para que elas ficassem curadas. Então, num certo sentido, até nos milagres, Pedro fez algo mais extraordinário, podemos dizer assim, do que Jesus. Mas se a gente pegasse esse argumento, eu diria assim, pastor Samuel, aqui o livro de Atos é um livro que também é de transição, é um livro de grandes feitos para mostrar aquilo que o próprio Cristo está fazendo por intermédio dos apóstolos e que não é, como o reverendo Augusto bem colocou, algo que acontece em todas as eras. Uma das coisas que eu aprendi alguns anos atrás, eu gosto sempre de compartilhar isso com as pessoas, que eu acho simples, mas tão bonito, é que o livro de Atos, ele começa assim, no primeiro livro, em que eu narrei as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, o que ele está dizendo em outras palavras? Que esse livro agora, eu vou narrar as coisas que Jesus continua, ou continuou a fazer e a ensinar. Então são os atos de Cristo Jesus. Aí as pessoas costumam pensar que isso se aplica só aos milagres, mas não. Uma das coisas que mais me surpreende é a escolha do apóstolo. Porque a escolha do apóstolo, no final lá do capítulo 1, eu não sei se você lembra desse texto, chegam a 2 candidatos. Um deles recebe um monte de adjetivos, cognominado justo. Você imagina assim, eu falo de 2 candidatos, nós temos um grande homem de Deus, que aí dá vários adjetivos, e tem o Matias. Sobrou para mim, seu Matias. Fica óbvio pela narrativa que um parece ganhar mais destaque do que o outro. Na hora de lançar sortes, cai em quem? No Matias. Ganhei. Quer dizer, por que eu acho essa uma história marcante? Porque é uma outra demonstração de que aquele que está sendo escolhido não é o que a gente esperaria, porque o Senhor Jesus continua fazendo isso. Então o livro de Atos é o Senhor Jesus Cristo. Então as coisas que estão acontecendo de forma sui generis, um exemplo disso é templo tremer. A gente não vê isso em nenhum outro lugar da Escritura. Isso não se torna padrão em Atos, não é mencionado em nenhum lugar das epístolas, e não aconteceu durante o ministério de Jesus, mas em Atos 4, eles oraram e o templo tremeu. Então assim, são evidências de coisas que
aconteceram ao longo do livro de Atos que mostram o tempo de transição, para que todo mundo enxergasse que a partida de Cristo e o envio do Espírito não era um retrocesso, era um avanço no reino. Você imagina o Pedrão que falava nós vai, nós quer, nós gosta, sem treinamento formal, pregando àquela multidão, desacompanhado de Cristo, e aí o Espírito de Deus fez o quê? Pá, traz vários. Tá vendo? Não é só eu não, tá vendo? Então assim, Vai ter que ter incrível. adição aqui para cortar esses negócios. Isso aqui está complicado demais. Então, assim, eu só estou dizendo que as grandes coisas que Pedro faz ali em Atos são uma demonstração, assim como Paulo, uma demonstração de que Jesus Cristo continua encorajando a sua igreja, de que o Espírito viria para utilizar até homens Amém. frágeis e levá-los a fazer grandes coisas, não é? Então, é muito encorajador a gente pensar assim. Amém, amém. Próxima pergunta é longa. A pergunta é só no final. Deus já nos regenerou, nos perdoou, nos deu o Espírito Santo e nos acompanha na jornada até a glorificação. Eu já fui justificada, pela fé estou sendo santificada. Eu preciso continuar tendo fé? Primeira pergunta. E quando eu for glorificado, o que acontece com Hebreus 11:1? Eu não vou precisar mais ter fé? Eu não vou falar. Eles me conhecem, sabem que eu sou de bastidor, né? E eu fiquei aqui com os meus botões, sempre chegar alguma pergunta minha, eu vou passar para os universitários. Então eu vou passar para o pastor Paulo Júnior. E eu, seguindo sua recomendação, vou passar para o pastor Augusto. Repita a pergunta. A pergunta é, primeiro, eu já fui santificada, eu já fui justificada, estou sendo santificada, eu preciso continuar tendo fé? Hoje essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, depois que eu for glorificada, eu vou precisar continuar tendo fé? A segunda pergunta é mais fácil, uma vez que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Uma vez que na glória eu verei o Senhor Jesus, tudo aquilo que eu espero e desejo pela fé haverá de acontecer, a fé não será necessária na glória. Paulo diz isso muito claramente no final do capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele diz que o amor, quando ele diz que a fé e a esperança, elas vão passar e o amor é que vai continuar. Por que é que a fé vai passar? Porque aquilo que eu cria pela fé aconteceu e a esperança, aquilo que eu esperava, chegou. Mas o amor permanece. Então, na glória não será necessário fé, porque nós veremos o Senhor como Ele é e conheceremos então como Ele é. Agora, a pergunta, por que é que nós precisamos de fé depois de Cristo ter feito toda a obra por nós? É que Deus não administra de uma só vez todos os benefícios que Cristo alcançou na cruz por nós. O Senhor Jesus na cruz levou meus pecados, minhas dores, provou minha morte. Ele anulou, num único ato, todos os efeitos negativos da queda do homem, do primeiro homem. Ele, com um ato só de justiça, Paulo chama isso um ato só de justiça. Só que Deus não administra isso de uma vez só. Então, eu sou perdoado, mas eu fui livre do pecado, mas eu ainda peco. Cristo morreu no meu lugar, mas eu ainda vou morrer. E Cristo levou todas as minhas doenças, mas eu ainda fico doente. E Deus vai administrando a cura, o perdão, gradativamente até a consumação. E eu creio que o objetivo de Deus é fazer com que eu entenda o quanto custou a morte do seu filho, o quão grave foram os meus pecados e quanto eu dependo de Deus. Assim como o maná caía diariamente, assim todo dia eu preciso renovar a minha fé, preciso renovar a minha esperança, a minha confiança, a minha comunhão com Deus e assim até o dia da minha morte.
Tudo já foi conquistado na cruz, mas Deus administra a conta-gotas até o dia em que nós receberemos do rio da graça a plenitude do que Cristo conquistou para nós. É assim que eu vejo. Ou poderíamos dizer que a fé salvadora, como a justificação, é um ato único e ela se dá quando eu lanço a minha confiança no Senhor Jesus. Esta eu entendo como aquela fé precisa, aquele ato único onde o Senhor me justifica. E a fé como dependência do Senhor, ela vai nos acompanhar até a consumação dos séculos, até entrarmos em novos céus e nova terra, onde não necessitaremos mais de fé, como disse o reverendo. Ontem eu usei uma expressão, quando eu estava expondo, que é muito usada em teologia, que fé é um órgão de apropriação. Se é um órgão de apropriação, como é que eu me asseguro de que a promessa de Deus continua verdadeira? Exercitando minha fé. Como é que eu sou fortalecido na segurança da salvação? Mediante a minha fé. Como é que eu me santifico? Crendo que o Senhor Deus vai continuar me purificando. Então, na verdade, para se apropriar de cada um dos benefícios que o reverendo Augusto disse que nós recebemos a conta-gota, você precisa de fé para apropriar-se dela. A fé é um instrumento que Deus deu para que a gente abrace, para que a gente tome posse, para que a gente se aproprie, se alimente dessas verdades. Por isso que todas as vezes que você ouve a palavra pregada, a sua resposta tem que ser fé. Fé. A gente sempre chama vocês a fé. O pastor Paulo Júnior falou de apelo hoje. Aí eu pensei na hora assim, falei, vai ter gente pensando que ele vai chamar à frente, fazer algo. Não, na verdade, todas as vezes que ele está exortando, cada um de nós está exortando, está chamando você à fé. Você tem que exercitar a fé em todo o tempo. Porque vida cristã é vivida não por vista ainda, mas por fé. Quer dizer mais algo, pastor Paulo? Agora é comigo também. Foi depois do sopro. Foi depois do sopro. É isso aí. É a terra de Benihim, cuidado. Isso também é para mostrar, pessoal, que é Cristo do começo ao fim. Se há eleição, por que a gente precisa evangelizar? Exatamente, porque há eleição. Essa é uma pergunta, irmãos, que as pessoas fazem, né, os inimigos da fé reformada, se há eleição, para que evangelização? Muito simples. Deus elege na eternidade e a pregação é o meio de alcançar os eleitos. Simplesmente isso. E vou dizer mais, os maiores evangelistas, avivalistas, missionários que a história da igreja teve, eram todos calvinistas e criam na soberania de Deus, na salvação e na predestinação. E isso é um incentivo, por quê? Imagina eu indo evangelizar em um país que eu preciso depender da fé de cada um deles, ou do ato deles querer ou não. Isso é muito frustrante. Agora imagina eu indo evangelizar, Deus tem os seus eleitos, Ele vai usar a pregação para chamar os eleitos à vida e chamar os eleitos à fé. Isso é muito encorajador. Pastor, Deus sabe quem são os eleitos, eu não. Tá bom. Samuel, me permite só uma palavrinha? Eu acho que tem 3 coisas que eu tenho aprendido assim, que vêm da Escritura. Então, portanto, eu não estou só usando de raciocínio lógico. Eu quero que vocês entendam que a própria Escritura está ensinando a gente do porquê que o que esses homens acabaram de dizer é verdadeiro. Olha só, que bonito. Paulo teve um ministério inicialmente muito frustrante em Corinto. E aí ele queria ir embora. Deus aparece a ele e fala com ele diretamente: tenho muito povo nessa cidade. O que ele faz? Vai embora? Não. O fato dele saber, naquele caso excepcionalmente, ele soube que tinha eleitos, o fez ficar mais tempo naquela cidade. Ele ficou 1 ano e meio. Segundo texto bonito, quando Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo 2,10, ele fala assim que ele se desgasta para que os eleitos de Deus sejam salvos. Olha que bonito, ele está ensinando para a gente que o eleito ainda não é salvo, mas a reação dele não é de desdém, ou como quem diz, está eleito mesmo, vai ser salvo. Não, é aí que ele se arrebenta para eles poderem ser salvos.
ele se desgasta, ele se acaba para que eles possam alcançar a salvação. É isso que o texto fala. E o último texto bíblico para a gente fundamentar e entender essa relação é que o capítulo mais contundente da Escritura sobre predestinação, que é Romanos 9, é acompanhado de um dos textos mais bonitos de evangelização, Romanos 10. Quer dizer, na mesma perícope de Romanos, Paulo fala de predestinação, de eleição, e fala de evangelização. Dos pés famosos, dos pés formosos. Uma perguntinha aos reverendos aqui. Quem faz pergunta aqui sou eu, rapaz. Vou pegar carona aqui. No Brasil, a igreja evangélica é composta majoritariamente por pentecostais. E a igreja reformada parte do princípio que tem esse conhecimento. Porque, na opinião de vocês, falta, de certa forma, esse ardor dos reformados? Por exemplo, de entrar nos rincões do Brasil, nas favelas e tudo mais. Porque há tanta presença pentecostal e tão pouca reformada nesses rincões? Olha, eu creio que a visão pentecostal, ela é muito mais baseada na ação imediata, é muito mais simples, há pouca ênfase na questão doutrinária, não é que não há, mas é menos. Por exemplo, para formar um pastor presbiteriano é preciso 7 anos, se você for seguir o ritual completo. O obreiro pentecostal... 7 minutos. 7 minutos. Tá certo? Para abrir uma igreja é exigido pouquíssima coisa do movimento pentecostal, não é? Você precisa só um salão e ter alguém que pregue, que fale e siga toda aquela maneira de ser dos pentecostais. Já os presbiterianos, eles têm todo um processo de ponto de pregação, depois virá a congregação e só mais adiante, quando está maduro, tem liderança, presbíteros, é que organiza a igreja. Então, se por um lado você não tem uma presença... Os presbiterianos, os reformados em geral, eles preferem investir mais em termos da qualidade, na qualidade dos convertidos, na qualidade da pregação, da igreja e tudo mais. Enquanto que os nossos irmãos pentecostais, eles até chegam a desprezar a doutrina, né? Ele diz que a letra mata e o espírito vivifica. E, então, eles são mais pragmáticos nesse sentido. Então, eu creio que Deus, na misericórdia, o que é que a gente geralmente tem visto? Os irmãos pentecostais, eles vão, eles fazem o desbravamento e a gente discipula. Mas eu diria que nos últimos 10 anos, pelo menos 10, não tem sido bem assim, não. Se nós vermos, por exemplo, pregadores como Hernandes Dias, Paul Washer, os eventos reformados, a própria consciência cristã tem mostrado um avanço do meio reformado muito grande. ênfase na pregação sobre oração, sobre piedade. A gente, por exemplo, estávamos agora visitando um terreno aí com o reverendo Samuel, mostrando as obras de ampliação, de alcance. Então, isso também tem mudado. Tem muito reformado evangelizando muito, orando muito, fazendo conferências grandes e alcançando. Isso não tem sido uma realidade só no meio pentecostal, mais não. E concordo com o reverendo Augustus que o modus operandi pentecostal é muito mais prático, né? Muito mais simples, e isso dá uma vantagem a eles, mas que tem mudado significativamente. Mas eu gosto de dizer que eu tenho uma coisa preciosa a aprender dos meus irmãos pentecostais, que é, a despeito de normalmente terem menos formação do que as igrejas históricas, eles exercem uma beleza do sacerdócio universal quando mais gente se dispõe e acaba se colocando à frente do trabalho. O famoso ministério leigo, né? Então essa é uma coisa muito bonita, e eu acho que isso torna com que o alcance deles seja normalmente maior. E já que não foi eu que fiz a pergunta, eu acho que eu posso participar aqui um pouquinho do debate também. Eu gostei muito da sua pergunta, porque eu acredito que, se isso for uma verdade, foi muito bom que a coisa foi quase que um efeito dominó aqui. A gente precisa mudar essa verdade. A gente precisa entrar onde o evangelho não foi pregado, evangelizar onde
as almas estão, e fazer isso com a boa doutrina que a gente abraça. Eu creio que a gente precisa disso. Então, aproveitando a palma de vocês, a próxima pergunta é o seguinte. Pastor Paulo Júnior. Nosso Paul Washer brasileiro. Coitado do Paul Washer. Você já sentiu vontade de dizer, "Why are you clapping? I'm talking to you." Ou algo semelhante? Eu acho que é interessante, já que foi uma pergunta pessoal, vou aproveitar esse espaço que foi me dado. Nós temos aqui vários ministros e com dons distintos. Eu lembro que eu conversei com o Augustus um tempo atrás, acho que foi em Goiânia quando eu conheci ele pessoalmente. Ele disse assim, na arca do Senhor cabe tudo quanto é bicho. Deus não usa só hipopótamo, Deus não usa só girafa, Deus usa uns dinossauros também, de vez em quando. Então, o que eu vejo? A pluralidade dos ministérios. Então, Deus usa cada um conforme o dom específico que Ele dá, e tem lugar para... são necessários esses ministérios para o avanço do reino de Deus, para a manutenção da igreja de Cristo, para a edificação dos santos. Ele dividiu ministérios, e eu vejo que... meu sonho era pregar igual Nicodemos, mas eu não consigo. Eu subo aqui, negócio. Então eu vejo que esse estilo agressivo, evangelístico, é um dom que Deus me deu e eu tenho feito uso dele. Eu não sei todas as coisas, aliás, sei muito pouco, mas eu tenho aprendido a apontar para quem sabe. Então eu fico muito feliz quando alguém chega assim no final da conferência como essa, Pastor Paulo, eu quero te agradecer muito. Por quê? Porque através do Senhor eu conheci o reverendo Augusto Nicodemos. É isso aí. Se fosse eu, aplaudir agora. Gente, mais uma vez a gente poderia ficar aqui bastante mais tempo. Vamos fazer mais uma pergunta. Vamos fazer a saideira aqui e depois a gente vai... não saiam, a gente vai terminar. Eu vou escolher aqui pelo tamanho. Essa aqui é a maior que tem. O que Romanos 7, de 7 a 12... Essa é para tu, Augusto. Essa é para tu. Essa é para tu. É para você. Eu me quebrei todinho semana passada com essa daqui. Depois que o Augusto chegou aqui, eu já rasguei 35 sermões que eu tinha. Esse aqui foi um deles. Olha, o que Romanos 7... Peraí que eu vou dar. A pergunta eu disse que era grande, mas eu só fiz o primeirinho. O que Romanos 7, de 7 a 12, realmente acrescenta? Esse texto parece mais confundir do que ajudar. Parece que Paulo apenas ganha ciência do pecado e depois do conhecimento da lei, etc. Você já sabe para onde vai. Bom, a primeira coisa que primeiro, tem que lembrar para o pessoal o que Romanos 7 está falando. É aquele famoso capítulo de Romanos, onde Paulo diz que ele quer fazer o bem e não faz, em que ele sabe a vontade de Deus, mas não consegue cumprir. Ele olha para dentro dele e só vê indisposição para obedecer a Deus. O bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele detesta, e ele termina gritando, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte. Então, essa passagem, tradicionalmente, dentro da teologia reformada, é interpretada como sendo autobiográfica. Paulo está descrevendo uma experiência pessoal dele, depois de crente, com o objetivo de mostrar a força do pecado e a sua inabilidade de poder agradar a Deus por si próprio. Mas já de longa data existe uma corrente minoritária, dentro também do campo reformado, que entende que Paulo ali está se valendo de um artifício de linguagem, seria um eu retórico. Quando ele diz eu ali, ele não está se referindo a ele, mas ele está falando na primeira pessoa do singular
para despertar atenção, trazer o leitor para dentro da narrativa dele e ter mais uma empatia. Paulo, na verdade, estaria descrevendo a experiência de um judeu piedoso, não convertido, que conhece a lei de Deus, mas que tenta se justificar pela lei e ele simplesmente não consegue. E com isso, Paulo está mostrando qual é o propósito da lei. É produzir esse tipo de conflito, para terminar com o grito: quem vai me livrar? E a resposta é Cristo. Então, a experiência de Romanos 7 não é uma experiência cristã. Não é uma experiência cristã. A experiência cristã normal está no capítulo 6, onde Paulo fala da libertação do pecado, e no capítulo 8, onde ele falaria da vida no Espírito. Então, essa é a argumentação da posição minoritária em Romanos capítulo 7, a qual eu simpatizo. Agora, é importante dizer que nós não negamos que não exista conflito no crente, só que esse conflito é descrito em passagens como Gálatas 5, as obras da carne e o fruto do Espírito, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito, mas Romanos 7, particularmente, não está descrevendo o conflito cristão, mas o que é que acontece com o homem debaixo da lei, visto pela perspectiva de quem já é cristão. Paulo olha para trás e percebe que era assim que ele era, antes de, na verdade, conhecer a Cristo Jesus. Então, eu me identifico com essa posição, mas ela é minoritária e eu imagino que... Eu nem sei a posição dos meus colegas aqui, mas eu imagino que eu devo ser o único a interpretar assim. Então, na conversa que a gente teve sobre esse tema, foi muito interessante, porque é como se... E foi dessa forma que eu entendi. Em Romanos, isso se coaduna com o que foi dito aqui pelos irmãos, o propósito termina sendo eleição e no final, evangelismo ali no capítulo 10. E o texto de Gálatas, ele fala daquilo que muitas vezes nós pensamos que Romanos 7 está falando. O texto de Gálatas 5, que fala precisamente para o crente que existe essa luta renhida, certamente a mais pesada de todas as batalhas possíveis, é essa que existe dentro do crente. O descrente não tem essa luta. O descrente, ele não tem a natureza, a nova natureza, para lutar contra a velha natureza. Essa luta só nós que temos contra o pecado. Eu não queria entrar nesse assunto, porque eu dou uma aula de 1h40 para os alunos no seminário só sobre Romanos 7. Não dá para falar aqui em pouco tempo. Falar em 2 minutos, como eu falei, né, pastor? Heavy. Eu vou explicar uma coisa acerca, acho que só para reforçar aquilo que o reverendo Augusto já falou. Historicamente, a maioria dos teólogos da cristandade entenderam que se trata de uma expressão da luta cristã para se santificar, não é? Mas em tempos mais recentes, há cerca de um século, a maioria no meio da teologia bíblica e exegética defende a posição com a qual o reverendo Augusto simpatiza. Então, hoje, estar na academia e defender a posição dele, na verdade, é ser a maioria, né? Isso porque eu conheço um pouquinho desse meio, já tive nesse meio. No entanto, eu vejo que bons reformados, tanto de um lado de outro, fazem boas defesas disso. Então, o que eu faço na minha aula quando eu ensino sobre isso? Eu estudo 2 autores reformados que têm posições opostas sobre isso. E mostro por que os argumentos de um são bons, os argumentos de outros são bons e onde é que a gente pode ficar aqui e acolá. E veja como isso termina voltando para aquela nossa primeira pergunta, né? Como existe a possibilidade de divergirmos no pensamento. Sim. E ainda assim unirmos as forças para a glória de Deus. Quando você estuda os dois, de que lado você fica? Esse gosta de confusão. Eu vou explicar de maneira bem rápida. Para mim existem expressões difíceis de defender de ambos os lados. Isto é, quando eu ouvi o reverendo Augusto ensinar, e eu já fui aluno dele nisso, existem expressões que são muito difíceis. Como, por exemplo, eu sou escravo do pecado, em Romanos 7, que parece não caber para o crente. Porém, em Gálatas 5, ele também diz assim: por que vos sujeitais de novo à escravidão? Isto é, ele usa ali, falando para cristão,
uma linguagem que se assemelha, pode não ser idêntica, mas se assemelha. Então, assim como quem defende a posição do reverendo Augustus, que exegeticamente me parece fazer muito sentido, tem que fazer concessões como graças, porém, que tem Cristo Jesus, que é o finalzinho. Né? Verso 22. Isso. No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei do prazer Senhor. na lei do Senhor, que são expressões difíceis de defender. verdade. Então o ponto é difícil defender ambos os lados. Eu tenho defendido, diante dos meus alunos, a posição que historicamente é predominante, mostrando que, no meu entendimento, eu preciso estudar passagens da Escritura difíceis sempre à luz de outras passagens. E para mim, o restante daquilo que Paulo fala, principalmente em Gálatas e em Filipenses, me ajuda a entender Romanos. Então vou dar um exemplo de Filipenses. Quando Paulo fala de si, quando ele era não cristão em Filipenses, ele nunca se vê um incompetente no cumprimento da lei. Ele sempre se vê um homem cumpridor da lei. Ele fala, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele não se vê assim um fracasso. Ele se vê um homem que era cumpridor da lei. Isso é para dar um exemplo de como o próprio intérprete da lei que chega para Jesus e diz assim, que farei para ele da vida eterna? E fala dos mandamentos, Senhor, eu tenho feito desde a minha mocidade. Os relatos de Jesus, das pessoas que tinham contato com a lei, me parecem muito mais de gente que tem uma visão otimista de si mesmo do que pessimista de si. Então, por que eu estou dando esse exemplo? É apenas para explicar que ambas as posições têm boas defesas, mas a gente escolhe uma, e eu escolhi aquela que eu acho que é mais convincente, porque eu preciso procurar recursos na Escritura para me ajudar a ler. E aí quando eu olho, eu falo assim, poxa vida, isso aqui faz sentido. Parece que esses outros textos me ajudam a decidir para que lado pende. Não é que não dê para fazer uma defesa de uma e de outra, dá. Mas eu olho para outros lados da Escritura e falo, agora sim, eu tenho uma resposta dentro da própria Escritura. Isso em teologia a gente chama de analogia da fé. É quando a gente usa um texto da Escritura para interpretar um outro que é mais obscuro. Um texto mais claro para interpretar um mais difícil. Tá bom? E eu louvo a Deus pelo tom de respeito e amizade quando a gente pensa coisas diferentes. E a gente cresce com isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aprove a Deus que esse fosse a última pergunta que a gente tinha por aqui. Tá bom? Vamos ter... primeiro, pastor Paulo, o senhor pode terminar com a oração? E logo em seguida a gente vai ter mais um louvor, a gente sai. Senhor, queremos louvar o teu nome, como o reverendo Samuel disse. Tudo o que está sendo feito aqui deve convergir na glória do teu Filho, para louvor do teu Filho, exaltação, proclamação, anúncio da pessoa e da obra bendita do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque em meio a essa sequidão, essa aridez, há um ponto aqui, Senhor, há uma referência, há um ponto de luz aqui, Senhor, brotando. Que essa obra vá adiante, Senhor, e consiga alcançar mais e mais vidas e pessoas. Abençoa todos que vão voltar para o caminho de casa. Guarda todos, Senhor, e os membros da igreja local, fortalece-os nesses próximos dias para continuar sendo fiéis à sua igreja, aos seus pastores e ao Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.